Bom dia a todos. Num artigo publicado em 1985, o professor José Matoso falava pela primeira vez em Portugal sobre a questão moçárabe. E falava sobre os moçárabes como uma comunidade que, por um lado, preservava a superioridade da cultura latina do fim do Império Romano e, em segundo lugar, atenuava as diferenças entre o norte e o sul hispânicos, apesar do choque sentido, mais tardiamente, com os almorávidas e os almohadas. Na sua opinião, os moçárabes teriam preparado aquilo que ele designa como uma nova síntese cultural. Por um lado, preservavam a legislação visigótica e a cultura isidoriana. Segundo, inspiravam a ideologia neogoda na realeza asturiana-leonesa. Terceiro, preparavam a adoção da regra de São Bento antes de Cluny. E, por fim, em quarto, cultivavam o latim e a liturgia solene da tradição hispânica. Mas que aspectos poderemos nós aduzir para uma caracterização ou uma definição do que entendemos pelo conceito de moçárabe? Como é de conhecimento geral, o nome moçárabe é um nome de etimologia árabe que significa arabizado, mas não, naturalmente, islamizado. Este nome, curiosamente, nunca aparece referido nas fontes portuguesas até aos inícios do século XII, data em que encontramos no cartulário da sede de Coimbra referência a um tal Pedro Moçárabe e a uma tal Maria Moçárabe, personagens totalmente obscuras, mas que indicam, através da atribuição desse epíteto, que cerca de 50 anos após a conquista de Coimbra por Fernando Magno, já havia uma percepção da diferença relativamente a cristãos novos e cristãos velhos. É claro que a questão tem sido abordada também em alguns trabalhos, sob o ponto de vista das minorias étnicas, das minorias religiosas, das minorias culturais. Mais correto do que falar-se de uma comunidade moçárabe, talvez seja preferível falar-se de comunidades moçárabes, na medida em que há uma acentuada tendência para um regionalismo que faz diferenciar, por exemplo, a comunidade de Toledo, da comunidade de Coimbra ou da comunidade de Lisboa. A tónica que tem sido salientada de forma mais ou menos consensual na bibliografia da especialidade é de que os moçárabes representam a preservação e a transmissão do legado cultural antigo, durante a Idade Média, de matriz visigoda e cristã, mas em contacto com o mundo islâmico. E, de facto, estas comunidades estão estabelecidas em núcleos de povoamento antigos, no caso do campo, as vilas romanas e as suas unidades derivadas, ou, no caso da cidade, sobretudo, as zonas de arrabalde, onde se distribuem igrejas que têm como orago tutelar geralmente os santos mártires e que funcionam como núcleos de concentração do povoamento cristão ou moçárabe na cidade islâmica. Dado relevante a salientar-se, estes núcleos de povoamento indiciam que a estrutura viária romana, portanto a mobilidade de pessoas e de bens, é ainda assegurada pela rede que vem da antiguidade clássica. Nestes núcleos de povoamento rurais ou urbanos, desenvolve-se um tipo de economia de subsistência que naturalmente se fundamenta na agricultura, na criação de gado, em alguma indústria, nomeadamente cerâmica, metal, vidro e osso, e também no comércio, sendo-se destacar a presença de importação ou imitação de produtos, provavelmente imitados localmente e, acima de tudo, algo que diferencia estas comunidades cristãs do Sul das comunidades cristãs do Norte, a utilização de moeda islâmica. No caso dos mosteiros moçárabes da região de Coimbra, vemos, por exemplo, transações jurídico-económicas a serem realizadas por intermédio ou através de pagamentos em moeda islâmica. E, claro, seria interessante também ter-se em conta aqui o lado mais relacionado com a cultura material ou a vida cotidiana. Aquilo que será talvez a face mais visível, mais concreta, mais material da arabização, visível não só numa série de topónimos, antropónimos de origem árabe que surgem na documentação, mas também na terminologia que a documentação transmite para designar objetos de uso cotidiano. Terminologia essa igualmente árabe, que aponta para modos de habitar, comer, vestir ou viver, que são já resultado de uma assimilação cultural. Sob o ponto de vista jurídico, as comunidades moçárabes têm duas leis fundamentais.
Num plano civil, o Liber Iudicum, o chamado Código Sesvinto, ou Código de Visigótico de 654, de base territorial, e que dará origem ao Fuero Juzgo e que permanecerá em vigor até à promulgação das 7 partidas. E, por outro lado, no plano canónico, a chamada Coleção Hispânica ou Sistemática Moçárabe, ou seja, uma sistematização fixada em 694, contendo as atas dos 27 concílios da Espanha romana, sueva e visigoda, do século IV ao final do século VII, mais concílios da Gália e de África e decretais pontifícias. Mas, de forma geral, tem sido a língua, a religião e a cultura a ser identificadas como as principais matrizes destas comunidades. Comunidades que materializam a ideia de tradição e continuidade em relação a um certo passado. A tradição é, de alguma forma, vista como uma oposição, uma forma de oposição e resistência à ocupação islâmica nos séculos VIII a XIII, no caso do território português, ou ao partido romano-francês, no contexto da reconquista dos séculos XI e XII. Recorde-se, naturalmente, que esta oposição não é estática, na medida em que aquilo que define a comunidade moçárabe é precisamente a sua fluidez, a forma como ora estabelecem alianças com os cristãos, ora estabelecem alianças com os muçulmanos. Falantes, seguramente, de uma forma de latim romanceado, é admissível a hipótese que fala também sobre um bilinguismo latino-árabe. Não faltam evidências, há, como dizia há pouco, traços na toponímia, na antroponímia, na terminologia e em algumas referências a livros utilizados na região de Coimbra que apontam para o conhecimento do árabe, sendo naturalmente de se destacar a diferença entre o registro escrito e um registro oral da língua. A sua cultura é, sobretudo, uma cultura bíblica. O Deus dos moçárabes é, sobretudo, o Deus do Antigo Testamento, terrível e castigador. É mais o Deus da transfiguração, que surge em majestade e em glória, do que propriamente o Deus da encarnação, humano e sofredor. Mas a sua cultura é também patrística. Temos conhecimento, por exemplo, de uma biblioteca sapiencial, este é o termo que aparece na documentação, pertencente ao Mosteiro da Vacarícia no século XI, ou, por exemplo, as doações feitas pelo bispo paterno de Coimbra à Sé, que continha a sistemática moçárabe, escrita em árabe, portanto, uma tradução para árabe das atas dos concílios hispânicos, e também as obras muito conhecidas e divulgadas na época de Agostinho de Hipona e de Isidoro de Sevilha. O próprio bispo Crescónio, ele um reformador, doará também uma coleção hispânica à Sé de Coimbra e também obras de Gregório Magno. Portanto, há aqui uma tónica essencialmente teológica, jurídica, histórica, enciclopédica nesta cultura, que é reforçada também por uma base, diria, científica. No obituário do bispo paterno encontramos referências a âmbulas, não sabemos se seriam âmbulas medicinais ou eventualmente perfumes, e, sobretudo, a 2 astrolábios que indicam uma percepção muito clara desta relação com a cultura científica. Sob o ponto de vista eclesiástico, o seu organigrama é, no fundo, a rede diocesana e paroquial que vem da Antiguidade Tardia, plasmada no paroquial suevo do século VI, do provincial visigodo do século VII e nas atas dos concílios, sendo-se destacar os episcopológios de Coimbra, Viseu e Lamego, com séries marcadas pela presença e pela ausência de vários bispos, dependendo das épocas, e também algumas referências na cronística asturiana, sem atualidade social no momento em que elas são elaboradas. Igrejas rurais, igrejas urbanas, caracterizado pela presença de oragos, que são, sobretudo, os santos mártires da tradição hispânica e outras tradições mediterrâneas, onde se pratica um culto das relíquias que está também representado por calendários litúrgicos que assinalam as principais festas do calendário cristão. Nestas igrejas pratica-se um tipo de liturgia própria, designada por liturgia visigótica, moçárabe ou hispânica, que é, na sua origem, um rito latino, utilizado na missa, em determinada forma também no ofício divino, que se caracteriza por leituras, por cânticos, por gestos, por pausas bastante solenes, por um conjunto de oficiantes, paramentos, alfaias e livros litúrgicos muito variados, criando um ambiente algo solene e misterioso. Sob o ponto de vista regular
Destaque-se naturalmente entre as comunidades moçárabes o modelo monástico visigótico de inspiração frutusiana, ou seja, mosteiros pequenos, de fundação familiar, ligados às famílias condais, dúplices, ou seja, albergando em simultâneo monges e monjas, em que vigora o regime do Codex Regularum, ou seja, um códice que continha uma panóplia de regras monásticas que depois eram lidas e interpretadas e delas extraídas ensinamentos por parte do abade, e tão importante quanto isso, o pactualismo, ou seja, um instituto que vem do monaquismo visigótico e permite estabelecer relações de entreajuda nos mosteiros e também uma grande autonomia relativamente à estrutura diocesana. Fontes. Hoje em dia continuamos a debater-nos com o problema da escassez de fontes para o mundo moçárabe. O contributo mais relevante na atualidade tem sido dado pela arqueologia e pela história da arte, que continua a debater-se com um novo ou velho debate em torno do visigotismo ou do moçarabismo dos testemunhos artísticos do período da Reconquista e do repovoamento. As fontes escritas são particularmente escassas, mas têm a vantagem de estar, na maioria dos casos, já publicadas. Destaque-se, por exemplo, a Crónica Moçárabe de 754, que tem relevância sobretudo para o sul do país, as crónicas do reinado de Afonso III das Astúrias e um conjunto de textos da diplomática e da cronística galega, leonesa e castelhana. No caso do território português, é de se destacar a série de diplomas de origem portucalense e conimbricense, de origem particular, eclesiástica, condal ou régia, publicadas em coleções documentais desde o século XIX, os Portugal é Monumenta Histórica, e mais recentemente em edições específicas, das quais eu destacaria o livro dos testamentos do Mosteiro de Lorvão e o livro preto da sé de Coimbra, que contém nele inserido o cartulário do Mosteiro da Vacariça. Sob o ponto de vista historiográfico, destacaria os Anais Monásticos de Lorvão e de Santa Cruz de Coimbra I e também alguns relatos de conquistas, sendo de particular relevo a conquista de Lisboa. Naturalmente, também no domínio agiográfico, há a geografia crúzea, portanto, há a geografia de Santa Cruz de Coimbra, as vidas de Dom Telo, Dom Teotónio e Martinho de Sor, e, no caso de Lisboa, os milagres de São Vicente. E, claro, os obituários, o livro das calendas ou o livro dos aniversários da sé de Coimbra e um testemunho artístico relevante, o Apocalipse do Lorvão. Portanto, com base nestas fontes, nós podemos ampliar um pouco as considerações feitas pelo professor José Matoso e considerar que, no que respeita à história do território português e ao papel desempenhado pelas comunidades moçárabes, há dois momentos políticos mais relevantes. A crise que se vive em Coimbra na transição do século XI para o século XII e, por fim, as relações entre Afonso Henriques e os moçárabes. No que respeita a Coimbra, convém naturalmente ter em conta o contexto em que surge esta mesma crise. As campanhas desenvolvidas por Fernando Magno entre 1057 e 1064 no Entredouro e Mondego, de que resulta a conquista de Lamego, Viseu e Coimbra, o pano de fundo, que é, em termos gerais, o Concílio de Coiança, celebrado em 1055, e que permite definir, de uma vez por todas, a regra que é seguida nos mosteiros da tradição hispânica, isto é, a sua observância regular, adotando-se a regra de São Bento, por influência de Cluny, embora mantendo-se ainda a possibilidade de seguimento de outras regras da tradição hispânica, como era o caso da regra de Isidoro, e, neste caso, dado me parece relevante, as atas do Concílio de Coiança foram copiadas por um monge moçárabe proveniente do Mosteiro da Vacariça e trazidas para a região de Coimbra, provavelmente disseminando-se pelas instituições monásticas da altura, a ponto de se conservarem copiadas no livro preto. A conquista de Coimbra, em 1064, marca o momento em que os moçárabes se colocam na vanguarda das ações de oposição e resistência ao centralismo romano-francês.
Passando um pouco de lado sobre a questão da intervenção providencial do apóstolo Santiago na conquista de Coimbra, que aparece inscrita na história silense e no Códice Calistino, não será demais ressaltar aqui o papel que Coimbra poderá ter tido no diálogo sobre algumas problemáticas eclesiásticas e institucionais, nomeadamente com Roma, com Santiago de Compostela, com Braga, com Toledo e também a própria difusão do culto do apóstolo Santiago a sul do Douro, um culto que, na verdade, não é introduzido nessa região nos finais do século XI, no período pós-conquista, uma vez que já está atestado desde a década de 30 do século X. Portanto, uma década que coincide, grosso modo, com a instalação de Ramiro II em Viseu, portanto, uma corte leonesa em Viseu. Após a conquista de Coimbra, o poder é transferido para o Partido Romano-Francês, que assegura a reconquista e o repovoamento do território, a fiscalização do património dos mosteiros moçárabes e até a extinção de algum destes mesmos mosteiros. Vacariça é doada à sede de Coimbra em 1094, Lorvão será doado à sede de Coimbra em 1109, apesar de ter conseguido restaurar a sua autonomia alguns anos mais tarde. Pela mesma altura, são nomeadas autoridades políticas e eclesiásticas que defendem os interesses da comunidade moçárabe, nomeadamente o cônsul ou alvazil Segenando Davides, de origens obscuras, provavelmente da região de Tentugal, em determinado momento terá sido levado para o mundo islâmico e terá colaborado no governo da cidade de Sevilha. Em determinado momento surge também como coadjutor ou o braço direito de Fernando Magno no governo de Coimbra e de Afonso VI no governo de Toledo. Morto em 1091, deixa o seu património à Igreja de São Miguel de Coimbra. E, por outro lado, o bispo paterno de Coimbra, um bispo que provém de Tortosa, portanto da região de Tarragona, que é nomeado em 1080 para ocupar a cátedra vacante e que vai ter um papel relevante na reorganização da diocese, na criação da primeira escola catedralícia e também no legado que ele faz à sede de Coimbra e no qual se integram os livros de cultura bíblica e patrística que salientei há pouco. Além do Concílio de Coiança, destaque-se também, no que respeita à problemática moçárabe, o Concílio de Burgos de 1080. Se o Concílio de Coiança substituíra as observâncias monásticas que passam das regras isidorianas para a regra beneditina, já o Concílio de Burgos substituirá a liturgia hispânica pela liturgia romana, contribuindo assim para a supressão da matriz identitária do moçarabismo hispânico, aquilo que o professor José Matoso designa como o poder semântico dos ritos. Mais ou menos pela mesma altura, surge um novo tipo de latim, uma nova forma de escrita, uma nova forma de arquivo e também, naturalmente, uma nova forma de memória sobre o passado. Contemporânea da nomeação de novos prelados para a Cátedra Coimbrã, Crescónio, Maurício Bordino, Gonçalo Paes, eles próprios já reformadores, ao mesmo tempo em que os almorávidas desenvolvem campanhas militares entre 1111 e 1117. E, de facto, é em 1111 que se dá a grande revolta moçárabe em Coimbra, que opõe, por um lado, a autoridade condal e, por outro, Martinho Muniz e Martinho Simões. Essa revolta só é sanada quando as duas partes chegam a um acordo através da concessão de uma carta de foral, em 1111, que mitiga a influência do Partido Romano-Francês com base numa série de condições que permitem também a criação do Conselho de Vizinhos em Coimbra e a nomeação do seu primeiro alcaide, pese embora o facto de a questão não estar totalmente sanada, a ponto de, em 1116, Pascoal II ainda instar a comunidade moçárabe à obediência ao bispo reformador. Para concluir, no caso de Afonso Henriques, destaque-se naturalmente após a sua fixação em Coimbra, no ano de 1131, e, com o apoio dos cavaleiros de Coimbra, Viseu e Ceia, a fundação do Mosteiro de Santa Cruz, sede da Chancelaria Régia, do Arquivo, do Tesouro, local onde se produz uma série de manuscritos particularmente relevante,
instituição que terá um papel com uma grande relevância cultural no Portugal do século XII, uma vez que está associada à criação historiográfica de uma identidade nacional, ou seja, os Anais Crúsios, que mitificam a figura de Afonso Henriques, transmitem já uma visão sobre a singularidade portuguesa nas guerras da Reconquista. Um pouco mais a sul, a partir de 1147, data da conquista de Lisboa, não nos esqueçamos também das informações que o relato do cruzado inglês, que terá participado na conquista da cidade, nos deixa acerca da comunidade moçárabe lisboeta. Ele fala sobre o assassinato do bispo moçárabe pelos cruzados, da conversão da mesquita em catedral e, mais tarde, já a partir de outras fontes historiográficas, a construção do mosteiro de São Vicente de Fora, no local onde se ergueria o cemitério e também o cemitério dos cruzados e dos moçárabes, e ainda o episódio da deportação dos moçárabes, que foi aludido ontem, que leva à intervenção de Dom Teotónio e à colocação da comunidade moçárabe sob a alçada de Santa Cruz de Coimbra. Para terminar, queria apenas fazer uma referência muito breve, uma vez que o meu tempo já se esgota, ao facto de Os Milagres de São Vicente, um texto que foi redigido no século XII para falar sobre a trasladação das relíquias do apóstolo, do mártir São Vicente, conter também algumas informações sobre a comunidade moçárabe. Na medida em que o episódio da trasladação das relíquias do mártir São Vicente do Cabo de São Vicente e do Algarve, já relatado na obra do geógrafo Al-Idrissi, é feito por intermediação da comunidade moçárabe, após uma série de problemáticas que levam à sua derradeira instalação no mosteiro de São Vicente de Fora. Em síntese, para falarmos da comunidade moçárabe, é necessário compreendermos o contexto de reconquista e repovoamento que se verifica no território português desde o século IX até ao século XII. Paradoxalmente, falamos da reconquista como um conceito que geralmente opõe cristãos e muçulmanos, mas, na verdade, no contexto da reconquista dos séculos XI e XII, os moçárabes surgem eles próprios como os cristãos que são derrotados e vencidos pela reconquista. Eles representam uma história de oposição e resistência em que uma comunidade que coexiste com o Islão durante cerca de 500 anos é progressivamente assimilada através da supressão das suas matrizes identitárias, criando uma nova ordem política, a ordem romano-francesa, que acarreta a perda do legado cultural visigótico-moçárabe, pelo menos nos termos em que ela foi concebida e vivida pela comunidade moçárabe, e o surgimento de um outro equilíbrio de poderes. É isto. Obrigado.